Chegou o momento de nos aquietarmos para ouvir a Tua palavra, reconhecendo que o Senhor tem alimento para nós esta noite e que as Suas ovelhas, elas ouvem a Sua voz. É para isso que viemos aqui, reconhecendo as nossas falhas, nossos pecados, que não somos perfeitos, mas nos humilhamos aos Teus pés e dizemos que não temos capacidade de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Por isso, Senhor, nesta noite, perdoa-nos. Queremos nos esconder debaixo do sangue de Jesus, mas há uma preocupação em nossas almas de sermos melhores cristãos cada dia. Nós sabemos que nesta mensagem o profeta diz que cada vez que viemos à igreja, nós viemos para ser melhores cristãos. Então faça-nos melhores cristãos hoje. E também sabemos que o Senhor nunca faz um meio cristão. O Senhor faz cristãos inteiros. Por isso, Senhor, sabendo disto e crendo nisto, nós temos alegria em nosso coração. Porque sabemos que o Senhor pode trabalhar em nossa vida, pode nos aperfeiçoar mais um pouquinho hoje, para entendermos o plano de Deus para nós. Pai, olhe para nós agora. Creio que tem se agradado dos louvores que tem subido deste lugar. Por isso chamamos o Senhor à cena agora. Queremos sentar quietos e ouvir que o Senhor tem para nós. Abre o nosso entendimento para nós compreendermos a Escritura. A revelação, ela vem de Ti e o Senhor dá para quem o Senhor quiser. Portanto, o homem tem que sair da frente. O pensamento humano tem que cair por terra e o Senhor possa triunfar, falar, aperfeiçoar, curar, edificar. É isso que precisamos. Tenha misericórdia de nós. Permita que Sua palavra seja pregada na unção do Seu Espírito e que o Senhor ministre a Seus filhos. Nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe a cada irmão. Você veio para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é Sua palavra. Vamos abrir no livro do Evangelho de João, capítulo 12. Vamos ler. João 12, 32. João 12, 32. Diz a palavra: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Vamos ler juntos na nossa Bíblia? Diz assim, vamos lá. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Senhor, que nós possamos ser atraídos pelo Senhor esta noite.
pela sua palavra. Que o Senhor nos ajude e fale aos nossos corações em nome de Jesus. Podemos sentar, meus irmãos, que o Senhor abençoe a porção lida de sua palavra em nossos corações. Essa mensagem que você trouxe, ela é muito importante. Há somente uma maneira provida por Deus para qualquer coisa. Esse é o título que nós queremos dar. Há somente uma maneira provida por Deus para qualquer coisa. Então Deus tem uma maneira, Deus tem um modo. No parágrafo 25 desta mensagem, ele diz assim: eu quero tomar isto para um texto. Há somente uma maneira provida por Deus para qualquer coisa. Uma única maneira que Deus proveu para resolver todas as coisas. Agora, qualquer outra maneira além desta seria um jeito pervertido em relação ao de Deus. Deus pode ter apenas uma maneira para fazer qualquer coisa. Sua primeira maneira é sempre a única forma dele fazer isto. Porque Deus, ao fazer uma escolha ou uma decisão, há de permanecer sempre com essa decisão. E se ele mudar essa decisão em razão de uma maneira melhor, então isso mostra que Deus não é Deus, que ele não é infinito. Ele encontrou algo melhor do que ele sabia antes. Ponto. Ele não muda. Ele faz os seus caminhos perfeitos. Suas palavras são perfeitas. E qualquer maneira que tira ou acrescenta qualquer coisa que Deus não proveu está errado. Você crê nisto? Você crê que Deus é perfeito? Que Ele não muda as suas maneiras? Aqui está o problema. Homens mudam, igrejas mudam, pensamentos mudam. Por isso que há essa confusão que nós estamos vendo aí fora. Mas Deus nunca mudou sua palavra. Ele sempre permanece com a primeira decisão lá de trás. Com Deus não tem essas coisas de se modernizar. Por isso que há um versículo em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 18 e 19, Deus proíbe que se acrescente ou se tire algo da palavra, não é? Todos nós conhecemos bem, o cristão dessa mensagem conhece muito bem este versículo. Apocalipse 22, e você diz assim, você vê assim, versículo 18: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro, as pragas. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Você pode dizer amém para a palavra? Então Deus, quando faz um caminho, está no parágrafo 27. Deus, quando faz um caminho, ou fez um caminho, e um caminho perfeito, e nós devemos andar bem por ele, não tentar fazer dele algo melhor, não tentar tirar nada dele, ou injetar algo ou tirar algo dele. Devemos deixá-lo exatamente da maneira que Deus o estabeleceu. Qualquer outra coisa está errada. Amém? Agora, você vê que o homem se meteu nas coisas que Deus fez. E ele adulterou o que Deus fez. Começa pela natureza. Você vê que toda vez que o homem meteu o dedo na natureza, ele causou problema. Mudou. Por isso que você vê a natureza hoje agitada, nós vemos os resultados com
com vulcões, com enchentes, com tantas coisas que têm acontecido e catástrofes na natureza. Isso é por causa do dedo do homem que coloca. Ele começa a manipular a natureza da sua maneira e aí começa a haver problemas, porque ele muda o curso, o plano daquilo que Deus fez. Ora, o parágrafo 28, o mesmo livro de Gênesis, no princípio, Deus disse, em Gênesis primeiro, falando acerca da natureza, ele disse que cada semente produza conforme a sua espécie. Cada semente deve permanecer na sua espécie. Agora, mudar isso seria fazer algo que Deus disse para não fazer. Parágrafo 29, só para você ter ideia. E agora nós descobrimos, e agora olhe para o homem, o que ele tem feito por atravessar o modo de vida de Deus. Queremos tomar isto como um contexto para dizer o que eu quero dizer para vocês sobre o Senhor Jesus. Veja, quando Deus fez uma semente, Ele a fez perfeita. E agora o homem tem tentado injetar algo nessa semente. Parágrafo 30. Por exemplo, hoje vindo para cá, quando eu estava pregando, eu notei que no sul de Indiana e todo o caminho por Indiana havia o que nós chamamos de milho híbrido. E que bela e grande espiga de milho é aquela, mas não é boa, nem um pouco. Parece ser melhor, mas não é. Absolutamente não é boa mesmo. 31. E nós descobrimos que ao hibridizar frangos, descobrimos isto, ele está pregando isto em 31 de julho de 1963. Está pregando isso. Para você ver como é que é a mente de um profeta. E nós descobrimos que ao hibridizar frangos, descobrimos isto. Você alguma vez tentou comer frangos fritos nos dias de hoje? Bem, você mal consegue comer. Ele cheira. Aquilo tem gosto como do cheiro do frango. Então o que é isso? Ele diz, existe 800 pessoas doentes em Jeffersonville, Louisville, em Nova Albany agora, por comerem ovos de galinhas híbridas. Vejam, eles pegaram um frango e o criaram de diferentes maneiras. Eu estou falando de semente. Ele está falando de semente. Hibridizando o milho, o trigo, injetando estas coisas no frango para que ele cresça mais rápido. Não é porque o frango normal lá do caipira lá, ele leva para comer, não sei, de 6 meses para frente, né? Ou até mais, para ele ficar no ponto de comer, e você vê que a carne é diferente, tem um outro gosto, é forte. Mas hoje, com essas hibridizações que eles fazem, 45 dias, é isso? 40 dias, o frango já está grande, né? Está grande já, pronto para ir para a mesa. E você pega aquele osso assim, ele quebra fácil, não tem dificuldade. Mas você pega um daquele caipira, quero ver quebrar fácil. Capaz de quebrar o dente, mas não quebra aquele osso fácil, não é verdade? Para você ver a diferença, como eles estão manipulando hoje. E além disso, você vai na lavoura e você vê os venenos sendo jogados, e você sabe que todo veneno jogado na lavoura, ele corre para o lugar mais baixo. Claro, a chuva vem e vai levando para o lugar mais baixo. Não tem um controle sobre isso. Qual é o controle que o governo tem sobre o veneno que é colocado nas verduras ou nas frutas? Não tem nenhum controle, você vê. Então você vê que tudo vai ficando contaminado por isto. E você sabe que uma coisa, o profeta disse que ele estava lendo na revista de ciências, e os cientistas disseram que essa mudança que eles fazem no alimento, nessa hibridização, isso tem mudado o curso da vida das pessoas, e até mesmo pervertendo homens e mulheres, de formas que os homens estão se tornando mais parecidos com mulheres e as mulheres com os homens. Isso a ciência comprova. Os homens estão se tornando diferentes na sua compleição física, não é?
mais parecido com mulheres, e as mulheres ficando mais masculina, é uma coisa híbrida. Vê, é aquela célula que ingerimos daquele animal híbrido. Na verdade, não é a célula adequada para nós. Por isso, ao fazê-lo, veja, a célula daquele animal, ou a célula daquele trigo, ou do milho, não é a célula correta. E para que possa crescer, parecer maior, isso tem que ser pulverizado o tempo todo. Você vê que eles vão manipulando isto, o homem vai arrumando as coisas dele, mas aquilo não é uma coisa natural. Quando nasce aquela plantinha, tem que estar sendo sempre pulverizando por causa dos insetos não chegarem. Mas quando você vê uma planta genuína, criada por Deus, da maneira de Deus, ela já traz um repelente próprio em si. Você vê, ela não precisa ser pulverizada o tempo todo, porque nem o inseto irá incomodá-la, porque ela possui um repelente em si mesma, que ela expele e que mantém todos os insetos fora. Agora, esta é a maneira correta de Deus. Amém? Agora você vê que a geração que vem, o profeta Daniel disse que cada geração que vem, ela é mais sábia. Olha as nossas crianças hoje. Elas não são mais inteligentes? Pequenino, você conversa. Eu converso com meu neto, parece que estão conversando com gente grande. Eles vão. Eu vim entrando no carro com ele e ele está lá atrás, de repente ele disse, vó, a propósito, vó. Eu fiquei, a propósito? Para puxar um assunto. Quem ensinou para ele falar a propósito? E uma palavra, olha, e você vê de coisas de gente inteligente. Então eles falam de assunto, eles sabem de coisas que você até fica surpreso, mas isso está na Bíblia. Daniel profetizou que a geração dos últimos dias seriam mais sábias, mas também você vai perceber que cada geração que vem é mais fraca do que a outra. Olhe para você com a idade que você tem, os que têm mais idade como eu. Você vê que a geração nova que vem não faz a mesma coisa que você faz, não tem força mais como você tem. Às vezes eu fico imaginando o irmão Antônio. O irmão Antônio, você vê, ele tem um porte físico, olha, ele tem força para fazer o que ele faz. E ele trabalha ainda na construção civil. O irmão Antônio é aquele irmão que está ali, faça assim com a mão, irmão Antônio. E eu admiro esse irmão por ver o jeito, ele trabalha no pesado. E eu digo, mas essa geração nova que vem agora, desses novos, não aguenta o pesado como você aguenta. O irmão Gilberto de Blumenau é um irmão que já tem cabelo branco e ele trabalha duro. Ele trabalha numa empresa de transporte, carregando caminhão. E ele diz assim, de sexta para sábado, pastor, nós carregamos, olha, só num caminhão 35 mil toneladas. E ele trabalha de 7h30 da manhã até 3 horas da manhã do outro dia. Direto. Só para comer, para lanchar. Quem é o novo que aguenta assim? É difícil. Por quê? Porque a comida que está vindo, ela é mais fraca. É resultado desta comida hibridizada que nós estamos comendo, está trazendo uma geração mais sábia por causa dos tempos que nós estamos vivendo, mas em compensação ela é mais fraca, não aguenta muita coisa. O irmão Brana diz que no tempo dele, ele fala de 2 homens que lutavam boxe. Ele diz assim, Bob, não sei dizer esse sobrenome, e Colbert, eles lutaram 125 rounds. Não é 10 como agora. Lutaram 125 rounds e não tinha luva. Era com punhos, assim mesmo, com as mãos descobertas. Ele disse, eles lutavam porque eram fortes, não derrubavam o outro fácil. Ele diz, hoje é diferente. Você põe 10 rodadas só no máximo, 10 rounds. Então você tem que trabalhar com eles um mês inteiro para trazê-los à vida de novo. Naquela época eles lutavam com punhos descobertos e agora eles têm uma luva acolchoada nas mãos quando lutam. E agora eles vão ter que parar a luta cada vez que você nocauteia alguém e isso quase o mata. Para você ver que a geração que vem, ela é mais fraca. E no parágrafo 38 ele diz, toda raça está acabada, não há nenhuma esperança, tudo está em seu fim, o gado, o milho, tudo. Agora você não consegue pegar uma planta que foi plantada e hibridizá-la com alguma coisa,
trazê-la de volta e plantar de novo. Ela não fará isso. Ela não se reproduzirá. Não consegue, porque o mandamento de Deus ainda permanece o mesmo. Cada semente produza segundo a sua espécie. E se não é, se é uma semente híbrida com uma vida pervertida, ela morrerá logo. Você está me entendendo bem? Então você vê que no parágrafo 41, o irmão Brana diz que Deus falou com ele em 1931. Ele diz assim: quando eu ouvi sobre aquela situação acerca do ovo, outro dia, eu voltei no meu livro, onde o Senhor me falou em 1931. E lá eu tinha escrito no meu livro. Diz assim: nos últimos dias, advirta as pessoas para não comerem ovos ou morarem em um vale. E veja, não sabendo das consequências e como as coisas seriam, veja, mas mesmo assim o Senhor previamente advertiu sobre aquilo, lá atrás, há 30 anos, e está falando em 63, né? Veja, não viver em um vale nos últimos dias e não comer ovos, tudo estará envenenado, vê? E é simplesmente o que tem acontecido. Agora imagine isso, 30 e tantos anos atrás. Por que não vale? Porque todo veneno que é colocado, ele corre para baixo. Ele vai para o lugar mais baixo. E você vê, aí contamina os animais, contamina tudo. É por isso essa incidência de doenças diferentes que estão acontecendo e surgindo cada vez mais, por causa da consequência destas coisas. Você entendeu bem? Agora, por que Deus diz isso para o profeta para avisar? Porque ele sabia que as coisas nos últimos dias estariam assim. E não há como reverter uma situação como esta. Não há como hoje, a própria humanidade já pede isso, porque a população cresceu tanto que se for esperar um frango pelo meio natural, vai faltar comida. Então eles têm que apressar. Então eles vão no frango, vai na carne do gado, também a mesma coisa, apressando o que der, para o que der rapidamente possa estar pronta para ir para a mesa, para poder alimentar o povo. E nós vamos sofrendo as consequências disso. Por isso que nós cristãos temos uma iniciativa. Toda vez que o alimento chega na mesa, nós temos uma saída. Nós levantamos a mão, o pai, juntamente com a mãe e os filhos, diz: Senhor, venha purificar esse alimento para nós, venha tirar qualquer mal que possa nos causar e que nós possamos alimentar o nosso corpo. E quando você faz essa oração, Deus coloca a mão em cima e tira o mal e você pode se alimentar prontamente. Por isso que nós temos esse costume. E você vai ver que tem pessoas que sentam na mesa e nem se lembram de Deus. Nem de agradecer: Senhor, esse alimento está aqui porque o Senhor me deu condições de trabalhar, saúde, e eu pude arrumar um emprego, e o Senhor me deu saúde para trabalhar o mês inteiro, recebi meu salário, comprei o alimento, está na minha mesa. Obrigado, Senhor. É assim que nós devemos fazer. Agradecer por qualquer coisa que entra na nossa casa. Isso é o costume do cristão, irmão. Nós temos que colocar certos tipos de atitudes na nossa vida. Entrou no carro, fechou a porta, primeira coisa que a gente faz, uma oração. Não é assim que eu faço ao sair de casa? Quando eu me esqueço, a minha esposa já lembra. Olha a oração. Senhor, entra conosco neste veículo. O Senhor sabe que este trânsito está terrível. Quantas pessoas bêbadas, outros drogados estão por aí. Mas o anjo do Senhor para me guardar, para me livrar, para proteger, para eu ir na igreja, louvar o teu nome. Mas tem uma coisa, Senhor, guarde a minha casa também. Não tem ninguém para cuidar aqui. Não posso deixar um guarda aqui, mas o anjo do Senhor pode ficar aqui guardando. E você vai tranquilo e volta tranquilo, porque Deus está com você. Isso tem que ser uma atitude nossa, meu irmão, que nós devemos ter. Entra uma compra em casa, você foi lá no supermercado, comprou, veio aquela compra. A primeira coisa que faz: Senhor, coloca a tua mão sobre este alimento aqui e abençoa, meu Deus, que seja uma bênção para nós, que tu possas multiplicar isto, que isso possa ser uma bênção para a minha família. Por que não? Foi Deus que te deu. E não esquece de tirar a primícia também, porque tem gente que nem lembra disso. A compra chegou na tua casa, você comprou 500, 600 reais, 700, 800, por que você não tira um quilozinho ali e traz para a igreja aqui? Para quê? Tem tantas pessoas aí precisando, o pastor vai, às vezes tem duas famílias, pastor tem uma irmã precisando, necessidade, passou pelo hospital, não está trabalhando, e o pastor vai lá, tem que fazer as compras lá no mercado, levar. Vocês sabem que eu faço isso normalmente, mas se você me ajudar nesse sentido, Deus multiplicará muito mais para você.
Ou eu estou errado? Isso é a lei da palavra, da primícia. Não, Senhor, o Senhor me abençoou com estas compras, eu vou tirar aqui para ajudar o meu irmão. E você traz para ajudar o seu irmão. Ora, meu irmão, isso faz parte do companheirismo que nós temos uns com os outros. Não é verdade? Porque tudo para Deus é primícia. O dízimo tem que ser a primícia. Primeiro a gente pega o dízimo, não vai pagar as contas primeiro, deixa eu pagar o fulano, o que sobrou, agora eu vou tirar o dízimo. Não, você está deixando Deus em segundo lugar. Deus não aceita segundo lugar, não aceita resto, Ele quer ser o primeiro. Quando você recebe, Ele diz, está aí meu filho, foi eu que te abençoei, foi eu que te dei o trabalho, foi eu que te dei força, saúde, foi eu que abri essa porta para ti, e Ele se põe lá no lado, tu vai cumprir minha palavra ou não vai? Porque não é uma questão de pastor ou da igreja, isso é a palavra. Deus disse assim, foi Ele que estabeleceu, eu te dou o emprego, só que teu negócio, 90% é teu e 10% é meu. Isso não é questão de pastor, foi Deus que estabeleceu isso. Está estabelecido por Deus, foi Ele que disse isso. Agora, não cabe a mim, porque o pastor também paga os dízimos, lógico. Eu sou o primeiro que tem. Qualquer centavo que entra na minha carteira, eu digo, eu já tiro na hora, eu não gasto para outra coisa, isso aqui é do Senhor. É do Senhor, claro. E tem uma coisa, eu nunca tiro a menos, sempre tiro a mais. Se é uns trocados a mais, não importa, eu dou a mais para o Senhor, porque o Senhor tem sido tão bom para comigo e tem me abençoado, nunca deixou faltar nada para mim. Vocês estão aí? Vocês sabem que isso é certo? É a verdade. Deus estabeleceu as primícias para ele. Sua árvore lá produziu, sua laranjeira está lá, o mamão produziu o mamão, a primícia é do Senhor. Deus estabeleceu isso em Israel. Deus disse, Israel, se você fizer isso para mim, você tira a primícia, você pode contar que aquela lavoura não vai se perder. Eu vou colocar minha mão e vai produzir muito mais ainda para você. Foi Deus que estabeleceu isso para Israel. Está na Bíblia. E nós somos pessoas que temos que entender o que a Escritura diz. Vocês sabem que aqui nós não ficamos pedindo oferta, nem envelope, não ficamos falando dessas coisas, mas tem muita gente que se acomoda. Porque nós somos de uma igreja que não pede oferta, não faz campanha de envelope, e fica quieto também. Não, mas você tem que seguir o que a Escritura diz também. Tem um centro para tudo, um equilíbrio para tudo. Você faz a sua parte e você vê Deus te abençoando muito mais. Tá certo assim? Bom, eu estava falando sobre este assunto, mas é preciso falarmos sobre estas coisas. E não cabe nós arrazoarmos. Não cabe arrazoar. Não cabe dizer, eu vou dar o meu dízimo, agora o que será que o pastor vai fazer com isso? Isso não cabe a você. Você faz a sua parte com Deus. E Deus também se compromete com você. Agora, se o pastor aqui não fizer o bom uso disso, o problema é meu com Deus. Ou você acha que eu não vou responder? Eu não estou acima de qualquer coisa, eu sou tanto quanto você. Se eu não souber administrar, orar por você, dizer, Senhor, me ajuda a administrar isso da melhor forma para a tua obra, eu vou responder diante de Deus. Lógico que Ele vai cobrar de mim. Não tem, ninguém passa impune diante deste Deus Todo-Poderoso. Por isso nós aprendemos. Mas agora preste atenção numa coisa. No parágrafo 39 é assim, porque eu estou falando de alimento, mas você vai ver que há uma maneira para tudo. Se há uma maneira para o alimento, meu irmão, há uma maneira para o alimento, há. O homem mexeu disso? Mexeu. E causa problema. Se há para o alimento, há para outras coisas também. 39. Agora, do mesmo jeito, eles têm feito com os animais. Têm feito isso com as sementes. Têm feito isso com tudo mais. E eles têm feito isso na igreja. Ao tentar fazer uma igreja mais bonita, um lugar melhor, uma coisa bonita, grandes coisas, eles a hibridizaram, misturá-la com alguma espécie de doutrinas feitas por homens e assim por diante, e deixa a palavra, onde poderia se reproduzir novamente, e morre de novo. Vê? Você simplesmente, aí ele deixa para você entender o que isso significa. Quando a igreja tem a palavra genuína da hora, ela tem vida nela, ela se reproduz com a vida divina nela. Eu não estou falando de um crescimento qualquer, eu estou falando de crescimento genuíno com vida nela.
Não é um aumento de pessoas somente. Não, porque não adianta também aumentar a igreja, mas a qualidade, nível espiritual dela é zero. Isso é crescimento que não funciona para Deus. Deus quer frutos com qualidade, como a semente genuína é. E toda vez que você pega uma igreja, que você hibridiza ela com doutrinas de homens, com pensamentos humanos, naquele momento aquela igreja morre. E você pode ver, porque não adianta ter um lugar tão bonito, suntuoso, no melhor lugar da cidade, na avenida mais movimentada, com grandes coisas, grandes instrumentos, televisão, rádio e tudo mais. Mas você olha, a vida das pessoas está acabada. Eles não têm um compromisso com Deus de uma vida cristã vivida na palavra. Isso não é o crescimento genuíno da verdadeira semente. Não. Isso hibridizou, porque colocaram manipulação humana no meio, pensamento humano. Porque eu digo, meu irmão, nós não precisamos de manipulação humana enquanto o Espírito Santo estiver em nós. Nós não precisamos fazer festas em cima de festas, como fazem por aí festa, toda semana tem uma festa para manter a igreja, porque senão ninguém vem. Não precisamos nos preocupar, eu só quero jejuar e dizer, Senhor, eu quero a sua presença ali, porque se Deus estiver presente, você vem para ouvir a voz de Deus. Louvado seja o seu nome por isto. Então cada semente ela vai produzir segundo a sua espécie. Você está me entendendo? Agora o parágrafo 45 diz: e a vida espiritual está no nível mais baixo que já esteve. Veja aí, ela está tão híbrida, toda misturada e acrescentada com alguma coisa, para fazê-la ficar melhor desta maneira. Eu lhes digo, até o nosso movimento pentecostal, quando estamos habituados a entrar nestes velhos bares como este, lugares, eu fui convertido num antigo bar. Eu me sinto muito em casa agora. Eu olho ali atrás e vejo aquele balcão e tudo mais. Era uma igrejinha colorida onde eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu fui guiado até ali pelo Senhor. Era uma experiência genuína. Você está me entendendo bem isto? Agora, veja. Quando nós viemos à igreja, que a palavra é pregada, só existe uma maneira de colocar sua vida em ordem, quando a palavra de Deus ela é pregada da maneira como ela é. Porque Deus tem uma maneira. Deus tem uma maneira para o comportamento do homem, para o comportamento da mulher, mas eles não estão pregando isso porque isso não adianta. Eles dizem, não, se for pregar isso, a igreja esvazia. Se for pregar isso, nós perdemos os membros. Se pregar isso, nós vamos perder os melhores dízimos. Ora, meu irmão, é por isso que a igreja entra em problemas. Não é verdade? Por quê? Porque a palavra já não sai mais do púlpito como ela é. Agora nós não estamos preocupados se alguém vai embora, se alguém vai gostar, se não vai gostar, se vai achar bom, se vai achar ruim. Não é nossa preocupação. Nós queremos pregar a palavra como ela é, para que o povo coloque a vida em ordem. Por quê? Porque não há uma preocupação em nós de formar a maior igreja da cidade. Não há. Nós não queremos pregar para muita gente vir, não é isto. Nós queremos pregar para o eleito vir. Porque há um eleito aqui em Balneário Camboriú que Deus quer colocá-lo no corpo da noiva de Cristo. Um eleito que ele vai se colocar no corpo da noiva. E para colocar no corpo da noiva, meu irmão, não é o pastor que coloca. Não é a igreja que coloca. É Cristo, é o Espírito Santo que vem e batiza aquela pessoa no corpo de Cristo. Aí ele começa a fazer parte de um corpo. Amém? As coisas são desta forma. Agora, veja, mas Deus tem a sua maneira. Parágrafo 46. Agora, ao ver esses tipos de lugares, eles não querem. Eles não têm que passar. Eles não têm que ter esses grandes nomes floridos por trás. Tem que ter tanta coisa por detrás, ou as pessoas não vão. Tem que ser tão bonito exteriormente, a ponto de que se não fosse assim, então as pessoas não querem ter nada a ver com isto. 47. Mas observe a palavra do Senhor. Agora, Deus tem uma maneira de fazer as coisas, e nós devemos fazer da maneira que Ele quer que seja feito. Se não for assim, então não é eficaz. Jesus encontrou algo parecido quando ele veio em seu dia.
Sabia que no tempo de Jesus já tinha hibridização? A religião no tempo de Jesus estava mais hibridizada do que você imagina. Por isso que você lê na Bíblia Jesus confrontando com os fariseus, com os pastores da época, com aquela turma toda. Porque olha que está escrito em Mateus 15, versículo 6. Jesus falando e repreendendo eles. Jesus diz assim: vós, pelas vossas próprias tradições, invalidais a palavra de Deus. Pelas vossas tradições. Quer dizer, vocês acrescentaram algo da cabeça de vocês e vocês tornaram a palavra nula. Por isso que quando você vem a mim perguntar alguma coisa, eu não posso te dizer só para te agradar. Eu não posso só bater na sua costa e dizer, tá bom, apertar sua mão e dizer, tá, irmão, vamos mudar isto para que seja melhor para você. Não interessa. Eu tenho que falar o que a palavra diz. E se você quiser o bem para si, você vai obedecer o que a palavra diz. Senão não tem jeito. É ilusão pensar que Deus vai mudar a sua palavra por causa de mim. Deus nunca vai mudar o que está escrito. Se Ele disse que era assim, Ele sustenta até o final dessa forma. Pode dizer quem quiser, pode falar o que quiser, pode outros virem no seu ouvido, mas se você é ovelha, você ouve a voz do Senhor Deus. E no fim você vai me dar razão, se você estiver firme na palavra de Cristo. Vejam, eles tinham hibridizado, injetado suas próprias tradições nos mandamentos de Deus, o que tornou os mandamentos de Deus sem nenhum efeito. Por isso que Jesus os chamou de sepulcros caiados, porque eles ficaram só aparência. Quem olhasse de fora era uma beleza, quem olhasse de fora era perfeito, quem olhasse de fora era bonito. Mas Jesus disse, por dentro de vocês há só podridão. Para quem Jesus estava falando isso? Para os pastores de sua época. Porque eles tinham uma religião de aparência, jejuavam, oravam nas praças, liam a palavra de Deus no meio da rua, mas quando chegavam para dar um jeitinho, eles davam um jeitinho de fugir da palavra. É o que você não pode fazer. Quando o boi caía no meio do poço, eles olhavam para um lado e para o outro, a lei dizia que não podia fazer aquilo, mas não vou deixar o meu boi morrer, né? Aí eles iam lá, não tem ninguém olhando, vamos tirar esse boi daqui, eu não posso perder o meu boi. Ora, meu irmão, não era assim que eles faziam? Foi Jesus que disse isso, Jesus os denunciou. Porque quando eles queriam algo para eles queriam dar um jeitinho na palavra. É assim que muita gente se comporta. Quando você quer fazer a palavra ficar igual do seu jeito, você erra igual os fariseus. Não tem que ficar do meu jeito, eu que tenho que ficar do jeito da palavra. Não vou cortar o manto de Elias para caber em mim. É eu que tenho que me adaptar naquele manto, porque a palavra não muda, ela é a mesma, ontem, hoje, eternamente. Você concorda com isso? Diga amém. Você sabe que Lúcifer, o Deus deste mundo, no parágrafo 49 o profeta diz, se você notou, Lúcifer está fazendo hoje exatamente a mesma coisa que ele fez lá no início, lá no começo, vê? Lúcifer, no princípio, queria fazer para si um reino que fosse maior e mais bonito que o reino de Miguel, Cristo. Esta era a ambição dele, alcançar algo como aquilo. E o que ele fez para conseguir isso? Ele pegou os anjos caídos que abandonaram o seu primeiro estado e os tomou para fazer isso com eles. 50. E hoje Lúcifer tem entrado na igreja, subtraído a palavra de Deus e injetado a denominação. É o mesmo capeta. E ele vai e injeta suas ideias, faz ela ficar uma denominação, e aí ela começa a morrer. Por quê? Porque ela começa a ser dirigida por mente humana. Enquanto Israel estava sendo dirigido por Deus através dos seus profetas, que era o profeta Samuel, Israel foi bem, porque a palavra de Deus sempre vem aos seus profetas. Mas quando Israel disse assim,
Olhe, Samuel, nós queremos ficar igual às outras nações. Se eles têm um rei, nós queremos um também. Foi a derrota de Israel, porque os reis, quando assumiram o trono em Israel, só trouxeram problema para Israel. Veja, só o Davi que escapou, nem Salomão, porque Salomão começou bem, mas não terminou bem. Os deuses invadiram dentro de Israel, quando ele começou a casar com uma mulher aqui, outra ali, elas trouxeram os seus deuses, foi a derrota de Israel. Ora, meu irmão, nossa vitória só está enquanto nós ouvirmos a voz do profeta de Deus para nós. Você pode dizer que é presunção minha, mas olhe na Bíblia. Deus, para mandar o dilúvio, mandou Noé. Para tirar o povo do Egito, mandou o profeta Moisés. Para colocar Israel em ordem, ele mandava Elias. E mandou outros e outros, Isaías, Jeremias, para colocar Israel em ordem. Quando Israel estava fora, no tempo do Novo Testamento, ele mandou Jesus como um profeta. Porque o ministério de Jesus foi um ministério profético, para colocar as bases desta noiva. Deus levantou o profeta Paulo. Paulo era um profeta. Mas Deus sabia que a igreja, nesses últimos dias, ia estar desta maneira como está hoje. Deus não sabia? Sabia. Que ela está fora do prumo. Agora veja, eu fiz uma comparação. Você planta o milho, mas quando ele nasce ele não é milho. Ele é talo. Talo não tem nada a ver com milho. É folha, não tem nada a ver com milho. Ele vai subindo, vai crescendo, mas não é milho ainda. E vai passando por vários estágios, e chega lá porque ele floresce, depois vem aquela cachopa, mas não é milho. Mas o produto final que está lá dentro, o que está dentro daquilo quando sai, que abre para o sol, é milho, igual o que foi plantado. Esse é o ciclo de Deus. Ele plantou uma igreja no Pentecoste. Como era aquela igreja no Pentecoste? Afinal, tem que ser igual ao original. Mas preste atenção, o produto final está fora. O produto final não está crendo como o produto original, como o milho foi plantado. No milho, quando foi plantado lá no Pentecoste, eles criam num único Deus só. Você não prega mais de um Deus para o judeu, mas a igreja adotou um estilo do paganismo, crendo em mais de um Deus. Você diz, mas é verdade, pastor? Claro que é verdade. Tem gente que crê que Deus é três. Que absurdo isso na Bíblia. Isso é interpretação humana. Quem colocou isso na igreja? A igreja católica. Desde lá do concílio de Nicéia, a Bíblia nunca disse que Deus é três. Ele se manifesta em três. Você vê que Deus é perfeito em três. Ele era um pai no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento foi outro que chegou? Claro que não. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E quem é que veio no dia de Pentecoste? Foi outro? Não foi. O que entrou dentro daquele cenáculo foi a coluna de fogo. A mesma coluna de fogo que guiava Israel lá atrás. Foi a mesma que entrou naquele cenáculo. Eles viram a coluna de fogo. Ela se dividiu em 120 pedacinhos e desceu sobre cada um deles. Era o mesmo Deus do Velho Testamento. Até Paulo, o maior teólogo, vou te dizer que a teologia confunde. Até Paulo, o maior teólogo que teve, aos pés do maior professor chamado Gamaliel, confundiu isto. Ele disse, eu vou acabar com essa doutrina desses nazarenos aí, desses que estão chamando que esse nazareno é tudo maior do que o meu Deus do Velho Testamento. Ele não é. Essa igrejinha apareceu agora. Ele tinha a mesma concepção que muitos de nós temos hoje. Por isso que você vê que as pessoas se enganam com a mensagem desta hora. Dizem que é uma heresia que apareceu nos últimos dias, mas eu vou te provar que não é, porque Paulo pensava a mesma coisa. Ele dizia, eu vou acabar com essa seita dos nazarenos. Pediu carta dos maiorais, botou a carta no bolso e disse, eu vou lá em Damasco e vou prender. E ele saiu no seu cavalo, vamos comigo, vamos todo mundo ajudar o nosso profeta Paulo aqui, porque ele vai acabar com aquela seita dos nazarenos. Mas era meio-dia, Deus esperou que fosse meio-dia, não tinha uma nuvem em cima, não tinha nada para atrapalhar, o sol estava brilhando a pino, mas quem chega ali, a coluna de fogo, mais forte, mais clara do que o sol do meio-dia. Joga Paulo de cima daquele cavalo,
e joga ele por terra, aparece, e quando ele fica tateando ali, ele cego, aquela voz falou com ele, Saulo, Saulo. Ele conhecia a voz do Deus do Velho Testamento. Ele estava acostumado a ouvir a voz de Deus do Velho Testamento. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele coçou a cabeça, se tem alguma coisa errada. A voz eu conheço que é do Senhor do Velho Testamento. É o Senhor que está falando comigo. Mas ele está enganado, eu não estou perseguindo ele. Eu estou perseguindo este Jesus. E ele disse, quem és, Senhor? Para a surpresa de Paulo, o Deus do Velho Testamento disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E tem uma coisa que eu digo para ti, duro será para ti se tu ficares recalcitrando, se tu ficares pensando, se tu ficares arrazoando. Te rende logo, porque tu és um vaso escolhido. Oh, eu dou graças a Deus, porque os vasos escolhidos entendem. Eles ouvem a voz de Deus e conhecem que é. Louvado seja o seu nome por isso. Louvado seja o seu nome por isso. E Deus levanta este homem como um profeta para colocar as bases desta noiva. É por isso que tudo que pregamos, nós pregamos conforme Paulo pregou. Quando pregamos sobre as vestes, porque Paulo pregou isto. Quando pregamos sobre cabelo, é porque Paulo pregou isto. E não adianta dizer que é usos e costumes para esses incrédulos que não creem na palavra. Deus não muda a sua palavra. Cada semente produzirá segundo a sua espécie. Mas esses ministros hoje frouxos não têm mais coragem de pregar com essas coisas. Mas as igrejas no passado elas eram assim. Eu vi de uma grande aí que as mulheres se vestiam corretamente e os seus cabelos eram corretos. Mas hoje eles não contam mais de pregar isso. Por quê? Não se prega mais isso, sabe? Porque tem muita gente importante na igreja. E se pregar isso para a esposa do fulano, ele vai embora, ele vai se entristecer. Ora, meu irmão, se tem que se entristecer é porque tem que se entristecer mesmo. Eu disse que Deus não muda uma vírgula de sua palavra. Jesus Cristo disse, não passará um tio ou um jota dessa lei sem que tudo se cumpra. Se Paulo ficou enganado com a sua teologia, imagine os de hoje como não ficam. Interpretam a palavra, mudam ela ao seu prazer, ao seu gosto. É por isso que a igreja está morrendo desse jeito. Eles não conseguem mais sustentar uma... Eu estou falando de vida cristã, eu estou falando de igrejinha, de religiosidade, de estar na igreja todo domingo. O problema é que na igreja todo mundo é crente. Ora, eu quero ver lá fora, quando sai da igreja, se está vendo coisa que não é para ver, se está olhando para coisas que não deve olhar, se a sua vida está sendo errada lá fora. Que evangelho que nós estamos vivendo? Que noiva que o Senhor vai casar? Compartilhando as coisas do mundo. Porque pega o mundo, traz para dentro da igreja, pega a igreja, leva para o mundo. Hoje em dia, deixa eu ser sincero com você. Você olha na Bíblia, a noiva do Senhor Jesus sempre foi perseguida. Só a igreja católica matou 68 milhões. Quem eram aqueles? Eram os fiéis. Os que ficavam na palavra, que não concordavam com a doutrina que a igreja católica queria impor para os homens, doutrina de trindade, doutrina disso, missa pelos mortos, e tantas coisas, qual é aquilo que vai pedir, o que é? Como é que chama? Indulgências. Eles não concordavam, como não concordavam, ir para a fogueira. Olha os nossos irmãos, o que foi que aconteceu com cada apóstolo daquele? O único que morreu de velhice foi João, o resto tudo mataram. Olha a igreja primitiva arrastada pelos cavalos. Olha a igreja primitiva jogada nas fogueiras. Olha os nossos irmãos morrendo ali, na boca dos leões. Tantas atrocidades. E hoje, está tudo na boa. O mundo gosta da igreja. O político gosta da igreja. A igreja gosta dessa política corrupta que está aí. Não, é porque nós temos que ser amigos dos maiores. Não sabe nem o que está vendo dos acordos que está acontecendo por trás. E entra endemoninhado e ainda vai no púlpito lá pregar para os crentes dão glória a Deus. No outro dia está lá tomando um passe lá no centro. Ah, meu irmão, que mistura é essa de coisas que vem para a casa de Deus? A noiva não é isso.
dizer que Deus tem que aceitar. Não, porque Deus é bom. Ele pode sentar comigo na frente de uma televisão e ver uma novela de pornografia, porque eu sou templo do Espírito Santo. Ontem eu falei em língua, agora eu posso ver o Big Brother. Pode ser qualquer espírito, menos o Espírito Santo. Agora, quem tem coragem de pregar isso na igreja? Vai esvaziar a igreja. Ora, meu irmão, por isso que eu digo que Jesus disse, os chamados são muitos mesmo, e o chamado tem que fazer tudo quanto é coisa errada, mas os escolhidos não. Os escolhidos ficam na palavra, eles creem em toda a palavra. E não pense que eu estou dizendo que aqui só tem escolhido, não. Nem aqui tem escolhido, tudo aqui dá escolhido. Eu ainda sei de gentinho aí, que ainda gosta de namorar com as coisas do mundo. Passa um batonzinho aqui, escondido, os negócios aqui, porque eu já vi foto na minha frente de pessoas que estão fazendo isso. Pensa que o pastor não sabe? Sabe. Agora, se tu é escolhido, tu não vai fazer isso. Mas se tu não é, problema é teu. O meu dever é pregar a palavra como ela é. E tem uma coisa, se tu permanecer desse jeito, tu não vai ficar aqui, porque Deus disse no Salmo, não, que aquele que usa de engano não ficará na minha casa. O que usa de engano não ficará na minha casa. Deus se encarregará de tirar, mas Ele vai afinar aquele que quer ir para o céu. Só que tem uma coisa, eu nunca vou deixar de pregar o que está escrito. Eu não posso mudar a tua vida. Eu tenho que te aturar, te aguentar, orar por ti, jejuar por ti, como hoje eu estou fazendo aqui. Mas eu digo para você, meu irmão, mudar a tua vida eu não vou. Mas eu quero que o Espírito Santo venha e que Ele fale através de sua palavra e que Ele coloque alguma coisa em ti, porque se tu és a semente divina, tu vais produzir conforme a espécie. O problema é que o produto final não está igual ao original. O produto final está batizando em nome de Pai, de Filho e de Espírito Santo, que ninguém na Bíblia foi batizado assim, ninguém. Com essa fórmula não. Mas Jesus mandou, e Jesus está errado? Não, Jesus está certo. Mas você tem que entender que revelação o homem não pode ter, não é um seminário que dá, ela tem que vir de Deus. Como é que Pedro cumpre diferente? Pedro estava contra Jesus? Não, ele estava cumprindo exatamente. Só que com revelação. Ele sabia que nome de... Porque ele sabia, Pedro sabia já por revelação que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito não é nome. Mas quando ele diz, para aqueles 3.000, ora meu irmão, como é que o Espírito Santo acaba de descer num lugar e ele batiza aqueles discípulos, 3.000 se convertem e já começa a igreja errada. Como é que Deus é assim? Deixa a sua igreja com 3.000 que chega já batizar errado. Tem alguma coisa errada em algum lugar. Mas Pedro sabia o que ele estava fazendo, porque Deus olha o que é invocado e diz assim: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que diz Atos 2:38. E foi batizando 1, e 2, e 3, e o Espírito Santo enchendo aquelas vidas. Daqui a pouco chega mais 5.000, batiza de novo no mesmo batismo. Por quê? Quando ele dizia assim, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, ele estava obedecendo o que Jesus disse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só com o nome correto, a fórmula correta, aleluia, porque quem é Pai é Senhor, quem é o Filho, Jesus, quem é o Espírito é Cristo ungido. Quando você vai num lugar que estão batizando diferente, então o produto final não está igual ao original. Foi plantado milho, mas foi dado trigo, ou sei lá, laranja, alguma outra coisa, mas não está se colhendo milho hoje. Quando a Santa Ceia foi abandonada da maneira como ela foi feita no início, com pão asmo, não fazem mais com pão asmo, faz com pão de padaria. Que sei lá quem foi que fez, um bêbado às vezes, lá cachaceiro, faz daquele e a gente compra para dar. Não, é feito pelo ministro, como Jesus fez, pão asmo, o vinho é puro. Mas não pode ser vinho puro, porque tem álcool. Ora, meu irmão, quando é que a pessoa vai? Às vezes a pessoa está tomando suco de uva, mas o garrafão de 18 litros está lá na geladeira. O que adianta?
não, na ceia não pode, na ceia tem que ser suco, mas o garrafão está lá na geladeira, de vez em quando. Então é melhor vir aqui e tomar o vinho puro como Jesus serviu. Porque, para começar, aquele vinho, ele está representando o sangue. Está ou não está? E se é suco, Jesus não era diabético. Você lê na Escritura, nós precisamos ler a Escritura. Gênesis, capítulo 13, capítulo 14. Melquisedeque, que era a teofania do próprio Deus, veio servir para Abraão. O que é que a Bíblia diz que Deus serviu para Abraão? Pão e... Não diz que foi pão e suco. A Bíblia diz que Deus serviu para Abraão pão e vinho. Não é um pouquinho de cálice que você toma de vinho que vai fazer de você um cachaceiro. Não, mas quando você vem, até pessoas têm sido curadas aqui na ceia. Quando eles tocam naquele vinho, eles têm vindo doente na ceia, mas têm saído curado deste lugar, para mostrar que ainda há sangue vertendo das veias de Emanuel. E onde está o lava-pés do capítulo 13? Que Jesus disse que era um mandamento, que ele disse, assim como eu fiz, eu quero que vocês façam também. Aí vem a interpretação teológica e diz, não, aquilo Jesus estava dando um exemplo de humildade. E todo mundo diz, é verdade. Então o produto final não está igual ao original. Como é que eu vou plantar milho e vou colher batata? Tem alguma coisa errada em algum lugar. Se a crença no único Deus está fora, o batismo está fora, a Santa Ceia está fora, tantas coisas principais da vida cristã estão fora. Então o produto final não está igual ao original. Eu plantei milho, mas colhi outra coisa. Deus sabia que essa confusão estava assim, estaria assim nos últimos dias. Por isso que quando ele coloca as bases, ele coloca um profeta, Paulo. E quando é no final, Jesus disse assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, Elias virá e restaurará todas as coisas. Onde está isso? Mateus. Não é Mateus? Qual é o capítulo? Vamos falar alto aí. Capítulo? Vocês dessa mensagem sabem. Capítulo 17, versículo 10, versículo 11. Jesus é que disse isso. Quem sou eu para desfazer o que Jesus disse? Jesus disse, é necessário Elias vir. Mas não era o profeta Elias. Era a unção de Elias em alguém. Como a unção de Elias estava sobre Eliseu, ele operou o dobro de milagres de Elias. Como a unção de Elias estava sobre João Batista, que Jesus disse em Mateus capítulo 11, que João Batista era o Elias do seu tempo. Mas nunca esqueça que Deus escreveu e encerrou o cânon do Velho Testamento em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que é a grande tribulação. Deus prometeu fazer isto. E quando chegam os discípulos de Jesus, no capítulo 17, por que diz os escribas que é necessário, é mister que Elias venha primeiro? Jesus disse, na verdade, Elias virá e restaurará todas as coisas. Quem prometeu o profeta desta era foi Jesus. Quer a igreja aceite, não aceite, interprete, Deus não está nem isso. Ele quer colocar as coisas finais no original. Ele quer que o produto final seja igual ao que foi plantado. Por isso que veio um Elias nessa era, para colocar o batismo em ordem novamente, a crença no único Deus novamente, a Santa Ceia, como era feita na igreja primitiva. É assim que nós estamos crendo nesses últimos dias. Por quê? Porque Deus mandou um profeta sobre a terra, e a palavra de Deus sempre vem aos seus profetas. Eu estou falando que Deus não muda o seu quadro. Deus fala e cumpre. E não muda uma vírgula. Os homens podem mudar como quiserem, mas Deus continua na mesma linha. Se ele exigia que cabelo de mulher fosse comprido, ele vai exigir até hoje. Porque foi o profeta Paulo lá em 1 Coríntios 14 que colocou. Não foi isso que disse? Mas Lúcifer quer fazer um reino mais bonito. Ele vem e mexe no cabelo de todo mundo. Corta, repica, faz qualquer coisa. Põe para cima, põe para o lado, raspa desse lado, deixa comprido do outro. Ninguém fala nada. Não, está tudo certo. Careca? Não, está tudo certo. Está bonito. Mas quando chega uma irmã de cabelo comprido, incomoda todo mundo. Porque não é nada natural, é espiritual. O diabo trabalha contra aquilo que está escrito.
Quando fala que as roupas têm que ser dessa forma, porque é da Bíblia. Então, se não servem, meu irmão, eu sempre digo isto. Quando as roupas de mulher, está na Bíblia, porque Deus tem um modelo. Agora, se o diabo tem direito de fazer os seus modelos, ele tira lá do fundo do inferno, usa os estilistas para dizer, agora é curto, agora é comprido. Agora é um pedaço curto, outro é comprido. Agora é de uma maneira assim. Ora, ele faz todo ano isso. E as pessoas vão atrás. Oh, que bonito. Oh, tá lá. Os artistas estão usando. Que beleza. Vamos também. Você vê que o Ronaldinho daquela vez botou um triângulo aqui. Que coisa mais horrível aquilo. E tá aí todo mundo com aquele triângulo aqui. Só com aquele monte de cabelo aqui. Ah, para, meu irmão. Que negócio é esse? Porque eles querem seguir um ídolo. Eles têm alguém para poder se espelhar. Na verdade, tem alguém que está espelhando para incentivar. Se o mundo tem isso, os cristãos também têm. Nós também temos a nossa revista de moda. Só que ela não sai todo mês. Ela já é antiga, desde antes da fundação do mundo. A palavra que diz como tem que ser também o seu modo de vestir. Que as mulheres se ataviam em traje moderno, né? Moderno? Não, modesto. Glória a Deus! Como deve ser o comprimento do seu cabelo e que roupa você tem que vestir? Está aqui na revista de moda de Deus, porque aqui está a moda que a noiva veste. E eu sei por quê. Porque eu prego isso, porque o nosso profeta já foi do outro lado e ele viu as diversas noivas. Ele viu a noiva dos Estados Unidos vindo somente com um negócio pontos aqui na frente e outro atrás, nua, seminua, dançando no ritmo de rock and roll. E ele chorou e disse, oh, se tudo que eu preguei produziu isso, o que será de mim? Eu vou morrer. Calma, porque ele viu uma outra vindo num som dizendo para frente e avante, mas as suas roupas eram compridas, seus cabelos compridos, a maneira mais correta de se vestir. Ele disse, é essa a noiva que eu tenho, é essa que a tua mensagem está produzindo. Deus tem uma noiva que está produzindo através de uma mensagem. E pode dizer que eu estou louco. Pode dizer que eu estou louco mesmo. Todo mundo tem direito de ser louco. Tem gente que é louco por time de futebol, louco por mulher pelada, louco por revista imoral, louco por pornografia. Eu também sou louco, mas sou louco por essa palavra e essa mensagem. Nós também somos. Todo mundo tem direito de ser. E é melhor ser assim pela palavra. Nós vamos dar muito bem naquele dia. Tem que ter uma palavra pregando correta em algum lugar. Se vão atender ou não vão, não é problema meu. Eu só tenho uma coisa, Deus me tirou da minha terra e me trouxe, não para pregar do jeito que o pessoal quer ouvir, mas pregar como está escrito a palavra. Se não fosse assim, eu queria ficar lá. Para que eu venho vir? Não quero vir, queria ficar lá. Estava trabalhando, minha família, estava tranquilo, estava trabalhando na igreja. Mas Deus me tirou para pregar uma mensagem. E eu sei que um dia posso ser preso por causa disso. Não tem problema. Cortaram a cabeça de João Batista, né? Pegaram Jesus e crucificaram, pegaram Paulo e cortaram a cabeça dele. Não vamos escapar. Eu não quero que o mundo goste da igreja. Por isso que você não vai ver nenhum político em cima desse púlpito aqui. Nunca. Nunca você vai ver. Nunca. Cumprimos a nossa obrigação normal de voto, que é nosso dever. Isso nós não vamos fugir. Mas púlpito é lugar para pregar a palavra. Você não vai ninguém vendendo nada aqui dentro, vendendo CD, DVD, essa revista que a gente pega, você pode pegar de graça ali, porque esses irmãos aqui, quando eles contribuem, eles já pagam isso. Para ninguém vender nada aqui dentro, porque Jesus expulsou os cambistas da casa de Deus, que estavam trocando, vendendo moeda, e chutou, Jesus soltou os bois, soltou os passarinhos, soltou tudo isso. Vocês estão fazendo a casa do meu pai, convite de ladrão. Aqui a minha casa será chamada casa de oração. Pegou um chicote azorrague e disse, me ajuda a dar. E hoje, se ele viesse em muitos lugares por aqui, ia faltar chicote, ia faltar corda. Tinha que encomendar a fábrica de corda. Faz uma produção aí, para a gente pegar cada um pouquinho e ajudar Jesus aí. Não, fala a verdade comigo. Sejam sinceros. Jesus nos expulsou lá? Porque a casa de Deus não é para isso. Casa de Deus é o que nós estamos fazendo aqui, ouvindo sua palavra, mesmo dura como ela vem, mas diz assim, não, isso é a verdade da palavra, isso traz segurança para nós. E eu quero a palavra, eu quero a verdade.
Amém? Mas eu não quero que o mundo goste de nós. O dia que o mundo gostar de ti, a tua vida está errada. Quando o mundo te abraçar e dizer, está tudo bem, nós somos colega, tem alguma coisa errada, você já caiu da graça e está fora. A igreja primitiva sempre foi perseguida. Hoje ela não é perseguida mais. Todo mundo gosta da igreja, o político vem para a igreja, e todo mundo vem para a igreja, todo mundo canta os hinos da igreja, é porque os hinos já não estão mais louvando a Deus, já está misturado com rock que é do mundo, do inferno, já está com aqueles cantores sem vergonha que não são crentes coisa nenhuma, estão lançando disco para ganhar dinheiro, e eles estão ali, ó, e vem as igrejas, e não tem compromisso com Deus coisa nenhuma, Deus não está nem perto daquilo. Deus gosta dos louvores antigos, aleluia, louvado seja Deus, aqueles mesmo antigos, aquela guaranhazinha que a gente canta, do 205, fica conosco nosso amado e bom Jesus. Quando a gente canta isso, a nossa alma se alegra, porque Ele gosta dessas coisas, quando o louvor sai genuíno, a adoração sai perfeita, e a Bíblia diz que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Por isso que eu digo para esses músicos, vocês vêm para cá, mas vocês têm que ter um compromisso. Vocês não tocam para mais coisa nenhuma, nenhum ritmo que seja fora daquilo que Deus gosta que a gente ouça. Instrumento é para tocar para Deus, consagrado. As coisas que estão aqui são consagradas. O púlpito é consagrado, instrumento consagrado, sua vida consagrada. E Deus desce no ambiente e fala conosco. Que Deus nos abençoe. Eu tinha uma coisa para falar ali, mas você venha domingo que eu vou falar do ganso. Vou falar dos gansos e dos pintinhos. Tem uma lição tão boa para nós aprendermos através daquilo. Quando eu li, eu chorei. E eu fui pesquisar sobre os gansos. E eu vi que coisa eles têm provida por Deus. Mas eu vou falar outro dia para vocês. Mas nós queremos ficar com o que Deus nos tem. A semente produzirá segundo a sua espécie. Não tem ninguém aqui que diga, eu sou um denominacional da igreja fulana de tal. Não, isso é morte. Isso não funciona nada. Mas quando você diz, eu sou um cristão da palavra, o céu olha para você e diz, tem alguém que está seguindo a palavra. Amém? Então seja feliz. Eu quero que você seja feliz por seguir a palavra. Por mais que as pessoas zombem de você. Por mais que os amigos, os colegas do trabalho não compreendam, dizem, esse camarada acho que é do outro mundo. E é mesmo. Quando disser que você, só não, se for ET, não é ET, mas disser que você é do outro mundo, você diz, amém, eu sou do outro mundo, eu não sou dessa terra mesmo. Por isso que você é diferente, seu comportamento é diferente, você não fala as coisas que eles falam, suas conversas são diferentes, as piadas que eles contam você não gosta, porque você não concorda com essas coisas, as coisas sujas que eles falam, você diz, Senhor, lava o meu ouvido com teu sangue, tem misericórdia de mim, e você está meditando na palavra de Deus. Esse é o comportamento de um cristão, não é verdade? Quando você andar aí fora, minha irmã, eu sempre digo, ande com a cabeça erguida, porque você tromba com muitas que são a imagem do inferno. Quando você vê uma mulher pelada na rua, ela é a imagem do inferno. É ou não é? Quando foi que Deus disse para as mulheres, andem peladas, o short tem que ser bem curtinho, e quanto mais curto, melhor. Uma blusinha mostrando tudo. Você acha que Deus vai dar esse conselho para uma filha? Não, preste atenção. Mas assim, você sai na rua para os homens ficarem fio atrás de você, e pecando e adulterando, olhando para o seu corpo. Isso é conselho divino? Deus nunca vai dizer, olha, você tem que andar toda maquiada, sabe por quê? Eu fiz as coisas errado, eu fiz o teu rosto errado, os teus lábios não eram para ser dessa cor, é para ser bem vermelhão, eu fiz errado, então você usa para consertar o que eu fiz errado. Você acha que Deus te fez errado? O que Deus faz é perfeito. Você que está achando que está errado, tu não concorda com Deus e quer dar, Senhor, eu vou dar uma mãozinha porque tu fizesse errado. Eu vou botar um reboco aqui desse lado, outro reboco desse, e vou pintar aqui de azul, e aqui de verde, e os lábios bem vermelhos. Você sabe onde você vai parar, porque a única mulher que ensinou isso para Jael, morreu comida por cachorro. Ela virou esterco de cachorro no campo. O nome dela é Jezabel. Deus não passou por cima disso, e hoje Ele não passará também, porque o espírito de Jezabel estaria nos últimos dias.
de Jezabel estaria nos últimos dias, está lá em Apocalipse, nas últimas cartas, mas também o espírito de Elias estaria nos últimos dias para botar Jezabel embaixo. Louvado seja o nome do Senhor! Glória a Deus! Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor Jesus. Depois disso, qual é o hino que nós podemos cantar então? Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês que são visitantes, vocês me entendam. Não é para vocês que eu estou pregando, não. Aliás, se vocês quiserem aceitar, para vocês também. Eu estou pregando para essa igreja que Deus colocou na nossa responsabilidade. Se você achar que eles não gostam disso, eu vou fazer uma votação. Quem não gosta disso, levanta a mão. Não é porque eu estou aqui, vou até virar de costa. Agora quem gosta disso, levante a mão. Quanto mais duro vier, melhor para nós. Sabe por que isso? Porque a Bíblia está escrito que o julgamento da noiva é aqui nesse púlpito. Porque é um julgamento com misericórdia. Deus te julga com as mensagens duras, mas tu não passa naquele julgamento do trono branco lá. Aquele é sem misericórdia. Aquele é um Deus irado, ele vira um leão. Mas a noiva, ela é julgada aqui. Ó que misericórdia. Deus ama tanto que ele corrige seus filhos para nos livrar da condenação. Que coisa maravilhosa é aqui no púlpito. O julgamento começa pela casa de Deus. Feche seus olhos. Vamos louvar ao Senhor. Você achou um aí, irmã? Não? Não tem nada que possa vindicar isso que eu preguei, nem um hino que vocês se lembrem que fale alguma coisa desse tipo, que nós temos que ser dessa forma. Não tem nada que fale em semente, não tem nada que fale numa vida vivida, porque o que nós viemos viver nestes últimos dias, o que Deus está olhando é uma vida vivida, uma vida vivida. Aleluia. Esse é bom. 355, põe aí. Vamos cantar que nós não somos deste mundo. Deste mundo eu não sou. Vou em busca do meu lar. Vou com Cristo, aleluia. A vaidade terminou. Eu não sou deste lugar, vou com Cristo, aleluia. O caminho é distante, mas não posso aqui ficar. Vou com Cristo, aleluia. Vou em busca do meu lar. Um barquinho vai pelas águas deslizar. Vou com Cristo, aleluia. Muito além me espera o Pai, lá no porto além do mar. Vou com Cristo, aleluia. Este mar é revoltoso, traiçoeiro e não tem luz, mas não temo, aleluia. Meu piloto é Jesus. Lá nas praias eternas, quão lindo é o meu lar. Vou com Cristo, aleluia. O sol nunca jamais no infinito vai brilhar. Vou com Cristo, aleluia. Lâmpadas humanas não teremos tosca luz, pois na senda muito gloriosa Jesus Cristo nos conduz.
Feche seus olhos enquanto os músicos tocam. Eu vou convidar você que quer um propósito com Deus em sua vida, que você vê que tudo está falido na volta, nem a religião está conseguindo dar jeito na vida das pessoas, mas existe uma palavra que entra em você e faz de você um filho de Deus, para andar neste mundo de maneira diferente, como o modelo que a Escritura diz. Se você precisa de algo na sua vida, mesmo você daqui, que está vendo que você não está conseguindo vencer certas coisas, Deus quer te fazer um novo cristão. Nós viemos para a igreja para ser melhores cristãos. Se você quiser que eu ore por você, esta é a hora, para você não sair com o mesmo sentimento, porque o sangue que está daquele cordeiro vai vir sobre você. O sangue do Velho Testamento não podia voltar sobre o adorador, por isso o homem saía com o mesmo desejo de pecar, com a mesma necessidade de pecar. Ele saía lá fora e já estava cometendo os mesmos pecados. Mas hoje é diferente. O sangue deste cordeiro, ele volta sobre sua vida, porque a célula deste sangue é uma célula diferente. É a célula do sangue de Jesus, e ela volta esta vida sobre você e entra em você, e você sai das portas diferente. Não, aquele desejo que eu tinha antes, eu não tenho desejo mais. Aquele desejo que eu tinha antes de fazer aquelas coisas erradas, eu não tenho mais. Porque o que foi que aconteceu? Foi este sangue que veio sobre você, a vida deste sangue sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a hora de vencer. Você não vai cair por terra. Você não está usando de engano na casa de Deus. Deus quer consertar o que está errado em você, para que você saiba que você é uma ovelha, você é um filho, uma filha de Deus, e que Ele quer levar você adiante na sua vida espiritual. Já tem um grupo de irmãos aqui, e eu quero que o Senhor toque na vida deles, toque neles de uma maneira especial. Há algo especial aqui esta noite. Quando Deus manda a sua palavra, Ele se responsabiliza por ela.